Celestial, Apocalipse é um livro de revelação. Sabemos que é o Espírito Santo, através de Cristo, que revela o conhecimento da tua palavra. Não pertence ao homem, mas Deus se revela aos seus e não deixará enganado nessa última era. Por isso é a nossa confiança em tomarmos a palavra como ela é, sem nenhuma diferença, mas perfeita como ela é. Lhe peço isso, ó Deus, abençoe teus filhos e que possamos ter um bom tempo diante da tua presença. É o que eu te peço, em nome do Senhor Jesus Cristo. Então, irmãos, eu queria falar um pouquinho sobre essa questão de Apocalipse, que é muito importante para a nossa vida cristã, para o nosso entendimento cristão. Você sabe que existe uma noiva. A noiva está dentro da igreja. É perfeito. A noiva está dentro da igreja que conhece a mensagem de Malaquias, tá? Mensageiro. A noiva, escute bem, a noiva está dentro da igreja que conhece a mensagem de Malaquias, o mensageiro dessa era. Você já sabe que o mensageiro dessa era é o William Marion Branham. Não está fora em outras igrejas, porque as outras igrejas não receberam esta mensagem. Então, é importante você saber isso. Então, nessa condição, o irmão Branham vai dizer assim, só existe duas vinhas, uma verdadeira e uma falsa. Então, ele está querendo ampliar o nosso entendimento, a nossa informação, para dizer assim, existe a noiva de Cristo e existe uma vinha que é falsa, que está aí. E a gente vai ler alguns versículos também em Apocalipse para você prestar bem atenção sobre esse assunto. Olha só, aqui em Apocalipse capítulo 13, ele está falando de uma condição antes que haja o arrebatamento. Antes que haja o arrebatamento, ela vai produzir uma condição, vai produzir duas vinhas, a noiva de Cristo e a outra vinha, que é contra a verdade. Mas, irmão, como uma igreja é contra a verdade? Sim, se ela não segue o que está escrito na Bíblia, ela é contra a verdade. É isso que o mensageiro sempre ensinou. E eu quero ler também, olhe bem, nesse mesmo capítulo, que está em Apocalipse, capítulo 13, para você ter uma informação mais clara, para depois a gente indo um pouquinho para frente, no verso 8, que vai dizer assim: e adoraram-na todos os que habitam sobre a terra. Olha assim, ele está dizendo assim, adoraram quem? Essa vinha, que é falsa, essa igreja, que é falsa. Então ele está dizendo, adoraram todos os que habitam sobre a terra, botaram vírgula, esse cujo nome não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Então, todos que adoram essa igreja, que é a vinha falsa, o nome já não está escrito no livro da vida do Cordeiro. Você percebeu aqui? Vou ler novamente para você entender. E adoraram todos os que habitam sobre a terra, esse cujo nome não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde antes da fundação do mundo. Você percebeu o que está acontecendo aqui? Aqui, Jesus Cristo, porque Jesus Cristo é a revelação de Apocalipse, ele está dando uma informação muito clara para nós, em dizer que aqueles que adoram a besta, ou esta igreja, os seus nomes nunca estavam escritos no livro da vida, nunca teve no livro do Cordeiro, nunca existiu isso. Então você vai dizer assim, mas irmão, aí está muito forte. Então olha o que fala no 14, Apocalipse 14, no verso 9, que eu quero ler para você também não ter dúvida com isso. Em Apocalipse 14, no verso 9, ele vai dizer assim, e seguiu-os os terceiro anjo, dizendo com grande voz, se alguém adorar a besta e a imagem, sua imagem, recebe um sinal na sua testa ou na sua mão, também este beberá do vinho da ira de Deus, que se deitou ou não misturado no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos, anjos diante do Cordeiro. A fumaça do seu tormento
para todo sempre, e não tem repouso nem de dia nem de noite, os que adoram a besta e a sua imagem, e aqueles que recebem o sinal do seu nome. Novamente, você percebe que ele está falando de novo dessa questão. Quando o sistema entrar, irmão, vai ter um boicote. É isso que o irmão Brana vai falar. Eu quero que você grave bem isso. Quando o sistema começar a funcionar, você se lembre disso. Vai ter um boicote. Só que esse boicote não tem a ver só com a religião. Tem a ver com economia. Você já está vendo como está acontecendo a economia. Tem a ver com economia. Escute bem o que o irmão Brana vai dizer na mensagem, só para a gente ligar isso. Então você já aprendeu que todos que adoram a besta não estão com seus livros escritos no livro do Cordeiro. Não está escrito. Nem está lá. Só interessante isso. Porque Deus já sabe o que vai botar no livro do Cordeiro uma pessoa que vai adorar a besta. Então ele já nem está ali. É isso que... Agora escute bem o que o irmão Brana vai dizer agora aqui. Agora no sermão, a palavra falada, semente original, é triste isso, né? Eu penso que é muito triste, né? A gente tem entes queridos, tem um monte de coisa envolvida nesse meio, né? Mas pense uma coisa, irmão. Você veio de onde? Pense nisso, tem que meditar nisso. Você tem que ser uma pessoa bem consciente em saber que Deus te chamou. É aí que está o ponto. Deus te chamou. Mas vamos para frente, só para você entender. A palavra falada é semente original. O irmão Brana diz: lembre-se, amigo, irmãos cristãos, eu sou um homem. Olha só o que ele está dizendo. Eu sou um homem. Posso cometer erro. Olha só o que ele está explicando. Eu sou um homem e posso cometer erro. Ele vai dizer: mas Deus, sendo Deus, não pode cometer erro. Então, o que está escrito aqui não tem como ter erro. É Deus. Por isso que o irmão fala assim: a Bíblia é Deus em letra. E ele está dizendo que ele pode, irmão Brando. Mas em relação a Deus, ele não comete erro. Aí que está. Ele está dizendo essa posição que ele está tomando. Ele vai dizer assim, ó: todas as palavras que foram escritas devem ser cumpridas. Todas as palavras que foram escritas devem ser cumpridas. Jesus disse assim. Então temos coisas aqui nas Escrituras que devem ser cumpridas, e essa é uma das coisas. Que coisa, irmão? Que coisa que tem que ser cumprida? Daí ele vai falar: este boicote está por vir. Você sabe qual é o boicote, né? Você não pode comprar, você não pode vender. Isso é um boicote. Já pensasse? Eu vou ali querer comprar. De qual igreja que tu és? Tu crê em quê? Na Santíssima Trindade, você pode comprar. É claro, clarinho como vinho. Você vai entender o que ele está querendo dizer. Olha só. Esse boicote está por vir, mas antes que o boicote possa vir, da marca da besta. Você vê, o boicote é a marca da besta. Não se esqueça disso. Eu vou dizer uma coisa: se você não for para o arrebatamento, eu não for para o arrebatamento, estou me colocando junto com todos nós aqui. Se nós não for no arrebatamento, a gente vai se deparar com o boicote. Se você aceitar em comprar, você perdeu a sua vida eterna. Já vou falar para você. Você tem que ser claro com isso. Se você achar: não, meu filho vai passar fome, minha filha vai passar fome, eu estou passando fome, e o que eu vou fazer? Não sei o que você vai fazer, mas eu te aconselho a não fazer isso. A partir da hora que você aceita, você é afivelado. E a partir da hora que você é afivelado, você perdeu a vida eterna. É só para ter uma clareza, porque o irmão Bruno vai falar muito claro sobre essa questão, irmão. Ele vai dizer: este boicote está por vir, mas antes que o boicote possa vir, da marca da besta tem que haver uma semente semeada para Deus tirar uma igreja dela. Então ele está explicando assim, antes que esse boicote chegue, tem que ter uma noiva de Cristo. Tem que ter uma noiva de Cristo preparada para ir embora. E no mesmo tempo tem que ter um sistema denominacional, uma igreja enorme produzindo isso. Então são duas, por isso que o irmão Brana fala, são duas vinhas. Uma para Deus e uma para Satanás.
que parecem ser religiosos, mas não creem na verdade. Você está captando isso? E ele vai dizer assim, ó, uma semente tem que ser semeada, uma semente denominacional. Você percebeu? Uma semente denominacional, que é uma igreja, é um sistema, para fazer de forma uma imagem para a besta, porque o sistema denominacional, o sistema dos protestantes, os sistemas desse sistema que vai criar uma imagem para a besta. Então ele está explicando isso, para fazer de forma uma imagem para a besta, a igreja de Roma. Tem que haver também uma noiva verdadeira. Nesses dois tempos, quando começar o boicote, antes um pouquinho, a noiva sai. A noiva sai. Graças a Deus, irmão. Pense nisso. Se nós entrar no boicote e não formos, segure as pontas, porque tem outro, é como se fosse uma recuperação. Vou dar um exemplo para você. É como se fosse uma recuperação. Você vai ter que esperar 1000 anos. Depois de 1000 anos vai vir o julgamento do trono branco. E se você realmente fez alguma coisa boa para os seus irmãos, você ainda vai ter a vida eterna. Não vai ter herança, mas você vai ter a vida eterna. Eu estou explicando isso para você ter uma condição para você entender. Muitos, tem vezes que estão dentro da igreja e pensam, então eu vou ter uma chance, obrigado Senhor, obrigado. Eu acho que eu vou passar nessa parte aí. E não faça isso. Passe na primeira. Paulo diz assim, que você esteja na primeira ressurreição. Ele sempre aponta assim, que você esteja na primeira, porque a segunda é muito mais difícil que a primeira. É muito mais difícil. Já pensar, se você passar fome, dificuldade, e você não pode comprar nada, pensa nisso. Você já pensou? Você nunca passou fome. Eu acho que a grande maioria aqui nunca passou fome. Talvez passou alguma coisinha assim, um desejo de comida. Talvez eu acredito que possa ter algum irmão que passou fome. Mas passar fome, quer escutar isso? Você estuda sobre na guerra, quando a Alemanha trancou os judeus. Sabe o que mais falava dentro de onde que estava preso? Comida. Comida. Não falava de tal outra coisa, falava de comida. Então tu vai entender o que ele quer dizer, né? E escute aqui, eu vou levar mais um pedacinho para frente para você entender. Então nós sabemos que esta mensagem, e Deus desceu, Ele mesmo, para ter certeza que aconteceu. Essa semente é para fazer o quê? Aquele ministério de profeta de Malaquias 4, do alarido, que é em Tessalonicenses, né? Mudar os nossos corações. Então, por que Deus desce? Para mudar os nossos corações. Através do quê? De uma mensagem poderosa, de um profeta. Ele está fazendo isso para você entender. Por isso que quando você começa a ler a mensagem de irmão Branham, ela vai tendo vários processos. E quando ela vai chegando nesse ponto aqui culminante, irmão, ele vai começar a mostrar os pontos que acontecem e vai dando referência àquilo que ele viu. Ele fala assim, quando eu fui na zona dos perdidos, se lembra? Que ele diz assim, que os olhos eram graguenados, né? Que eram pintados de verde, com puxado aqui. E quando ele se depara com esse tempo acontecendo com as pessoas, com as mulheres, assim. Então, ele vai dando uma referência do que ele viu lá. E quando ele se depara com isso, irmão, ele está num shopping e ele sabia que aquela pessoa falava em espanhol, porque ele não conhecia a linguagem. E ele se depara com aquelas mesmas mulheres. O que ele tinha visto lá, se deparando aqui. Você vê o que está acontecendo? Ele vai dizer assim, mudar nossos corações. O entendimento, portanto, está na mente. Ele vai falar assim, das crianças, trazendo de volta a palavra original. Novamente, ele está querendo falar de criança, é porque nós somos os filhos, que temos que receber dos pais, os pais apostólicos, lembra Malaquias? Nós somos os filhos e vamos em direção aos pais apostólicos, porque os pais apostólicos manifestaram isso. E nós precisamos da mesma manifestação que é o Espírito Santo dos pais apostólicos nesse tempo, porque nós somos os filhos. Então nós estamos em direção
ao verdadeiro novamente, voltar àquilo que era verdade. Então é isso que ele está dizendo, por isso que ele está falando crianças. Através da volta da palavra original, novamente de volta à doutrina dos pais apostólicos. Isso é o que esta mensagem faz, para preparar a semente de Deus contra esse tempo, em que a marca, olha só de novo, em que a marca da besta trará o boicote, que será a escravidão completa da população mundial e a redefinição total de todo o sistema financeiro que já está sendo mudado. Você pensa que não está sendo mudado, né? Você está usando mais dinheiro ou mais cartão? Mais cartão. E logo, logo, o dinheiro vai sumir. Logo, logo. Tu vai ver. Então, o sistema financeiro, o sistema de saúde, o sistema educacional e o sistema de viagens também. E etc. Outros sistemas. Todo o sistema que está dentro desse mundo vai mudar completamente. Para mim viajar, eu vou ter que estar de acordo com o sistema que eles implantar. Porque senão eu não serei bem visto em tal país. Porque eles já implantaram isso. Por isso que eles já estão trancando alguns países que são radicais, irmãos. Preste atenção no que está acontecendo. Guerra tirando aquele, tirando aquele. Ele precisa de países que estejam juntos na mesma informação. E é isso que o irmão Branham está mostrando. Eu quero mostrar isso mais claro para você, irmão. Talvez você não escutou isso com mais, mas eu quero levar a esses pontos. Olha aqui, ó. Ele vai dizer assim, ó, irmão Branham. Deixa eu ver se eu tenho aqui. Aqui, ó. Tempestade que se aproxima. Vemos os jornais e a tempestade que se aproxima. Quando for para casa esta noite, faça-me um favor. Não vá para a cama até ler Apocalipse capítulo 8. Ele vai dizer assim, leia Apocalipse capítulo 8. Ele vai relatar um pouco aqui, vai dizer, você vê as pragas? A tempestade que se aproxima, que atingirão a terra? Os trovões, os relâmpagos vão abalar o céu. Aflições vão passar sobre a nação. Os homens apodrecerão em sua carne. Doenças irão atacá-los, sobre as quais os médicos, olha só o que ele vai dizer, os médicos não sabem nada. A gente já passou por uma dessas agora, né? Que foi a Covid, se lembra? Os médicos sabiam? Mas não sabiam, irmão. Tanto que entubaram um monte de gente, as pessoas foram entubadas e morreram por eles não saber. Sabia disso? Procura relato para ver, porque entubar é uma situação difícil. E se a pessoa não souber entubar, só vai fazer a pessoa passar mal para morrer. Pode olhar e falar com o médico, pode falar com isso, você vai perceber. É muito problemático essas questões. E eles não sabiam. E o que o irmão Branham vai dizer aqui, ó, ele vai continuar dizendo. Os médicos não sabiam nada, mas lembre-se, antes disso acontecer, houve um selamento. Então agora ele está explicando. Quando antes dessa condição, que os homens vão começar a se apodrecer, doenças vão vir, doenças de vários tipos vai chegar com muita força, ele vai dizer assim, mas houve um selamento. Daí ele vai dizer o porquê o selamento. E os anjos da morte e as pragas foram comissionadas por Deus. Está escrito. O comissionado aqui é porque está escrito. Não se aproxime de nenhum daqueles que tem o selo na testa. Agora ele está falando do selo de Deus, irmão. O selo de Deus é o batismo do Espírito Santo. Efésios 4:30 ele diz, não entristecei o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selado até o dia da vossa redenção. Você percebeu que ele usou um versículo para dar uma experiência a você? Ele diz assim, ó, não entristecei o Espírito Santo. O Espírito Santo que está selado em você. Então quer dizer que ele está dizendo assim, nós podemos entristecê-lo. Essa é uma situação interessante. Ele usou um versículo para dar uma informação para nós, para você e eu não entristecer o Espírito Santo. Daí ele vai continuar dizendo, não entristecer o Espírito Santo de Deus, no qual está selado até o dia da vossa redenção. Que é a redenção, a transformação desse corpo. Esse corpo será transformado. Não importa quão forte a arca tenha balançado, não importa quantas vezes o relâmpago atingirá
perto dela, 10.000 cairão à tua direita e 1.000 à tua esquerda, e não chegará. Por que não chega? Porque o Espírito Santo está com você. Não chega, irmão. A convicção que você deve entender é o que aconteceu com Israel quando saiu lá. Aquele anjo da morte chegou, o que ela vai fazer? Umbral na porta, né? Sangue no umbral na porta. Não chegou a morte ali. Mas é uma questão de fé. Você teria que fazer isso no umbral da porta. E essa é a mesma questão que o irmão para você, ele vai dizer assim, ó, você tem que ter mais convicção e saber o que é cura divina. Você tem que saber, porque você vai usá-la. E o irmão Branham ensina como é cura divina. Sabia? A gente pode estudar sobre cura divina. Ele vai explicar como é o padrão certinho da cura divina. Por isso que você sabe que um monte de homens, pastores, aprenderam sobre isso. E executaram quando o irmão Branham estava aqui. Por isso que Deus fala assim, ó, você mostrou como fazer isso. Tu vai ver Oddenborn, como é que é o... Eu esqueci esse nome. Ele fala do irmão Branham. Ele diz assim, ó, ele foi no culto do irmão Branham. Ele fez, olha só, talvez eu mande um videozinho para você escutar. Ele viaja para a África, junto com a sua esposa, chega lá, é desafiado e não consegue produzir cura divina. Ele volta assim, não sabe o que mais faz, não sabe, ele volta, e ele vai num culto, ele mesmo fala isso, o relato da história dele é assim, ó, ele vai num culto que o irmão Branham está ministrando cura divina. Sabe o que acontece ali, irmão? Ele diz da boca dele, ele fala assim, ó, eu vi Cristo no irmão Branham. Ele aponta e diz, eu vi Cristo, porque quando ele pensou que ia fazer aquela manifestação de cura, que ia pular, gritar que os pentecostais gostam, o irmão Branham trouxe a menina e perguntou qual é a cor dos olhos, e orou, e ela está bem. Então é isso que eu quero que você entenda, irmão. Grande maioria desses homens aprenderam através do ministério do irmão Branham. Então, e depois depois ele sai de novo, vai para a África, vai para lá, ele tem uma campanha poderosa, porque ele também aprendeu essa condição. Olha, escute aqui, vamos levar um pouquinho mais à frente aqui. Ele vai dizer assim, ó, isso significa que você vai exibi-lo para o mundo? Ele está explicando essa condição, a condição que quando vai produzir o arrebatamento, quando o boicote chegar, você vai produzir alguma coisa para o mundo? Não. É aí que entra em goze. Você percebe o que aconteceu lá com o povo lá? Estava morrendo o egípcio, estava acontecendo aquilo, mas eles estavam num lugar que era uma região chamada Goze, e eles estavam tudo tranquilo, tudo em suas casas, comendo o cordeiro, porque no próximo dia, terminando aquilo ali, eles iam embora para a terra prometida. Por isso que eles estavam tudo preparado, cajado na mão com isso, tudo preparadinho, já sabia que ia acontecer isso. Você percebeu? Já sabia o que ia acontecer. Em uma ação, começa a produzir o que ele sabe que vai acontecer. Então, é isso, ele vai dizer assim, ó, isso significa que você vai exibi-lo para o mundo? Não, é aí que entra em goze. A palavra de Deus nos diz que lidar com nós mesmos, sua palavra diz em. Ele vai usar Coríntios, né? Portanto, sai do meio deles, separai-vos, diz o Senhor, não toquei nada imundo, e eu te receberei, não te misture com o mundo, e eles estão sobre ele, olha só o que o irmão vai dizer, eles estão sobre julgamento, fique longe, fique limpo, não toque. O mundo já está em julgamento, irmão. Eu quero que você entenda isso, o mundo já está em julgamento, é só uma questão de tempo, mas o julgamento já chegou lá. Vou tentar explicar isso para você. Abraão, quem está ali conversando com Abraão? Olha só, não é Deus através de Cristo? Ele está ali conversando com Abraão. Vamos fazer. Abraão fala assim: esposa, faz um pão, bate um leite aí, vamos fazer uma nata, vamos fazer isso. Eu vou matar um cordeiro e
Vamos receber o nosso convidado, que é o nosso Deus. Você percebeu? Mas o juízo já está funcionando lá. Lá em Sodoma e Gomorra, o juízo já está funcionando. Sabe por quê? Quando Deus começa a falar com Abraão, eu vou deixar alguma coisa sem Abraão saber. Você está vendo o relato que ele está falando ali? Vai acontecer isso. Daí Abraão, ele faz o que Cristo faz, irmão. Você está pensando que está dentro de Abraão é o Espírito de Cristo. Se tiver 50, Senhor, é o Espírito de Cristo que está em Abraão. Se tiver 50, eu popo. Se tiver 40, ele vai fazendo isso até chegar a 10. Você percebeu? O juiz já está funcionando. E ali quem está fazendo a intercessão é Abraão, com o Espírito de Cristo em Abraão. Isso é importante você saber, porque todas as intercessões, todas as bênçãos, você tem que saber que Cristo está naquele homem. Moisés, a mesma coisa. Senhor, risca o meu nome então. Um homem faria isso? Mas o Espírito de Cristo em Moisés fez isso. Risca o meu nome, Senhor. Aí que está, irmão. Isso é uma coisa importante a gente saber. E ele vai colocar isso dessa forma aqui, ó. Não entristecei, né? Vamos um pouquinho mais para frente, irmão. Deixa eu anotar essa outra parte aqui, ó. A forma da cura provida por Deus. A mensagem é a forma da cura provida por Deus. O que é um câncer? Ele vai explicar, né? O que é um tumor? O que é uma doença? Vamos lidar com isso pelos próximos 5 minutos agora. O que é um câncer? O que causa aquela coisa? Vamos pegar um câncer ou qualquer coisa que você queira. Tuberculose, pneumonia, o que você quiser, qualquer doença. Doenças, olha só o que ele vai dizer. Doenças são germes. Deixe-me passar uma coisa aqui, rapidamente, pois o nosso tempo está passando. Ouça, você sabia que a Bíblia prediz, ouça. Ele vai dizer, a Bíblia prediz que nos últimos dias haverá uma guerra de bacteriologia, que doenças irromperão sobre as pessoas e cairão sobre todos sem o batismo do Espírito Santo. É o irmão Branham falando. Você percebeu o que ele está falando? Se a pessoa não tem, ele vai cair. Olha só o que ele vai dizer agora aqui, ó. Agora você acredita que no que acabei de ler para você, que essas doenças cairão sobre todos sem o batismo do Espírito Santo? Você crê isto? É o assim diz o Senhor. Talvez nunca foi tão duro falar isso, né? Olha só o que ele está falando. Você é um incrédulo que diz, isso é apenas uma opinião dele? Ou como alguns de hoje em dia que diz, bem, ele pode dizer isso, mas você não? Você, pessoas, ele usou uma expressão aqui, né? Estúpidas. Se você não pode sair do seu cavalo de balanço e ver o que estamos no fim do tempo, a marca da besta, o boicote em andamento, você está cego, nu, nem sabe disso. Ele aplica Apocalipse capítulo 3. Cega, sem ver nada, não preciso de ti, estou rico. Você não está vendo isso? Irmão, está tão claro isso, é só você abrir o jornal hoje. Por que os Estados Unidos está brigando com China, brigando com o Brasil também, numa forma, brigando por causa da questão da política, porque ele quer finalizar a mesma política, eles querem ter a mesma política, estão brigando com a Europa, um monte de coisas estão brigando. Por quê? Questão financeira, controle mundial. Isso aí é óbvio. Olha aqui. Qual é o Papa? O Papa é o quê? É americano? Não é a escritura do irmão Branham também? Só que eles pensam assim, irmão, quando foi aquela na última eleição, Clinton, né? Que foi disputar e perdeu, toda a mensagem estava querendo já preparar que seria esse momento, porque eles iam acionar como uma mulher. Irmão, mas o irmão Branham diz na mensagem dele, nessa relação, ele diz, pode ser uma mulher, como pode ser a igreja
católica. E o que está acontecendo? Você sabia que nos Estados Unidos a decadência do protestantismo, a diminuição, o povo está se inclinando ao catolicismo? Faz um estudo que você vai ficar abismado sobre isso. Então, você pensar que é uma mulher e a igreja simboliza uma mulher, e agora você entende por que está acontecendo isso. Quero finalizar isso aqui para você entender o que estou falando. Ele vai dizer assim: podemos todos ler esta última frase junto? Doenças irrompendo sobre as pessoas cairão sobre todos, sem o batismo do Espírito Santo. Então vamos continuar lendo. Mas o anjo, o que estava carregando dessa praga, foi para a ordem de não tocar em ninguém que tivesse a marca. Porque que tipo de mestre, olha só o que ele vai dizer agora, ele vai inclinar essa ideia, que tipo de mestre temos que ser, irmãos, para que a igreja esteja nesta condição imune. Olha só o que ele está querendo dizer. Ele está dizendo assim, ó, que tipo de ministro, que tipo de pastor que tem que imunizar a igreja? Mas não é imunizar com injeção, não. Imunizar e receber o Espírito Santo. Porque é o Espírito Santo que vai imunizar as pessoas que estão ao redor. Porque não pode tomar, nenhum mal pode chegar a um filho de Deus, se Deus não permitir. Aí está o ponto. Então ele está dizendo, que tipo? Daí ele fala, para imunizar. Daí ele dá um exemplo, irmão, interessante, que ele está para fazer uma viagem lá fora e precisa tomar uma vacina. Mas ele não quer tomar porque não precisa. Mas eles insistem e ele... Meu braço está dolorido agora. De onde os médicos perfuraram a agulha para tentar me vacinar da febre amarela. E assim por diante. Eu disse a eles que não precisava disso, mas eles não me ouviram. Mas eu lhe direi o que Deus vai fazer. Olha só o que ele fez agora. Eu vou dizer o que Deus vai fazer. Deus tem um soro e é chamado o Espírito Santo. E quando esse soro entra, ele inocula você. Aleluia. Nos últimos dias. Você percebeu o que ele está querendo explicar? Ele explicou uma questão de uma vacina, mas Deus tem um soro, que é o Espírito Santo, que vai realmente cuidar de você, proteger você nos últimos dias. Eu estou cortando algumas coisas, irmão, porque ele fala assim, ó, você precisa estar preparado para isso, porque você tem que reconhecer a cura divina. Você vai precisar, eu vou precisar. É isso que ele conduz para esse caminho. Olha aqui. Escute bem aqui. Eu só quero reforçar esse pensamento, irmão. Você entendeu o que acontece com a igreja? São duas igrejas, né? Duas igrejas. Uma que é a noiva de Cristo, que quando chegar... Eu quero colocar essa informação também. Deixa eu me lembrar aqui, irmão. Hoje, para você entender, o Papa é um profeta. Não sei se você entende. O Papa é um profeta falso da sua igreja. Ele é falso, um falso profeta. Agora, quando Satanás entrar nele, você quer entender isso? Olha só. Na época não existiam vários profetas. Moisés foi um profeta, Abraão foi um profeta, Daniel foi um profeta. Ali entra o Espírito de Deus, mas não a totalidade. Agora, em Cristo Jesus entrou a totalidade de Deus. Você entende o que está acontecendo aqui? Deus entrou em Cristo totalmente. Você percebeu aqui? Porque ele é perfeito e Deus podia entrar, ele não tem pecado, então ele entrou totalmente. Nos profetas foi uma condição. A mesma coisa vai acontecer agora na questão de Satanás. Satanás também, por enquanto, um papa é um profeta falso, que fala contra as palavras verdadeiras de Deus. Mas vai chegar um tempo que Satanás entrará no papa e se tornará a besta. É isso que o irmão Bruno fala. Quando acontecer isso, a noiva de Cristo já não está mais ali.
É isso que ele abre para esse padrão. Ele vai dizer assim, ó, quando acontecer que Satanás entrar no Papa e ele se tornar a besta, na mesma condição que Deus entrou em Cristo, já a noiva não está mais. Aqui que a gente fica tranquilo. Nós vamos ter uma pressãozinha? Vamos ter. Mas nem se compara àqueles que vão passar a grande tribulação, irmão. Então lute por isso, irmão. São coisas bem posicionadas, a gente pode até mostrar outras coisas. E eu sei que isso é difícil para você. É difícil para vários homens de Deus no passado também, que eu posso falar para você. Se você conhecer as histórias, vocês vão perceber vários pontos que acontecem, irmão. O que você acha de Isaac com 2 filhos? Um é um filho de Deus e o outro não é um filho de Deus. Nasceram de um casal perfeito. Daí você como é que fica? Você como é que ficaria o pai lá, né? José, nasce os 2 filhos, dos 2 filhos vem, parece que chegam os netos são ladrões, roubaram, fizeram um monte de coisa. O que você acha de José pensando sobre isso? Então, irmão, existe uma linha. Deus abençoa a nossa família, Deus abençoa a nossa família. Mas muitas vezes as bênçãos são só naturais. Eleição, por isso que o irmão Brando diz assim, muitas bênçãos naturais não quer dizer que ele é um eleito. Pode um eleito ser abençoado grandemente? Pode. Mas não quer dizer que ele seja um eleito. Olha só, vou dar um exemplo para você muito rápido. José do Egito. O que você acha que esse José do Egito seria? Olha a vida dele. Você queria ter a vida dele? Pense nisso. Jogado no buraco, vendido, 14 anos preso numa prisão egípcia. O que você acha? Mas claro, né? Mas chegou no tempo certo. Foi falado que ele fez mentira. Olha, eu fico pensando, como pode esse jovem resistir todo esse impacto? Ele resistiu, né? Porque Cristo estava nele. Sabe por quê? Ele era a perfeição. Então, Cristo produziu nele isso. Ele não foi perfeito só por uma coisa, irmão. José do Egito não foi perfeito só por uma coisa. Sabe por quê? Quando chegou o pai, ele falou assim, pai, não fala que nós cuidamos de ovelhas. Para o Egito é como se fosse uma abominação. Fala que nós cuidamos de gado. E quando o rei falou com o pai, Jacó, não, nós somos criadores de ovelhas. Interessante que Jacó era o mais suplantador, agora ele ficou o homem mais certo. Você entendeu? Pela experiência. Interessante isso, irmão. Quando tu vê essa história, você vai ver, está lá dentro da Escritura. E foi essa a única falha de José. Única. Para provar que José foi uma perfeição, que Cristo estava ali manifestando em José. Amém? Vamos passar para outra parte? Vamos fazer uma oração, né? Bondoso Deus, Pai Celestial, ajude-nos, Pai. É um tempo difícil, que temos entes queridos, temos amigos, irmãos, vizinhos, Pai, que estão nessa jornada, Pai. Mas Tu sabe quais são aqueles que vão Te servir, Pai. E que possamos ser instrumento para ajudá-los, Pai, porque necessitamos de Ti, Senhor. Eu sei, Senhor, mas Tu possa dar a direção e que possa tocar ao coração daqueles que precisam, Senhor. Talvez muitos nem sabem o que vai acontecer e naquele dia eles vão se deparar com esse momento, Pai. Mas Tu disseste que se revelaria aos eleitos e não deixaria eles enganados. E nisso confiamos, Pai. Por isso estamos aqui, crendo em Tuas promessas. Abençoa Teus filhos, que possamos ter um tempo de oração e possamos ser grandemente abençoados. Te peço isso em nome do Senhor Jesus. Amém e amém.